Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ana Caroline, professora de Química, e na aula de hoje nós vamos tratar de um assunto bem importante para você, aluno que está se preparando aí para o Enem. Esse assunto ele é tão importante e tão amplo que foi criada uma área específica para ele. Isso mesmo, vamos tratar hoje da Química Orgânica. E para iniciar, vou fazer aqui um breve questionamento para você. Espero muito que você pense aí numa resposta e tente aí responder, tá? A seguinte pergunta: o que vem à sua cabeça quando escuta a palavra orgânica? Será que os elementos orgânicos, eles são mais saudáveis? Aí eu deixo esse questionamento para vocês, tá? Hoje em dia, na agricultura orgânica, ele tem ganhado bastante espaço devido a essa preocupação com relação à sustentabilidade e também à saúde. Então, todas as vezes que a gente escuta aí o termo de substâncias, compostos orgânicos, vem logo à nossa mente aquele tipo de substância que vai estar isento de pesticidas e tantos outros produtos que, ao decorrer do tempo, vai trazendo uma certa aí dificuldade em nossa saúde, tá? Próximo, por favor. Já que nós vamos falar de química orgânica, precisamos muito bem saber aí a definição de química orgânica. A definição que nós utilizamos hoje em dia foi proposto por Kekulé, que diz da seguinte maneira: a química orgânica é o ramo da química que estuda os compostos do carbono. Todo composto orgânico, ele tem em sua composição o elemento químico carbono. Então, o que a gente pode retirar aí desse conceito, tá? Algo bem importante que você precisa realmente gravar aí nos seus estudos. Quando nós falamos em química orgânica, o principal elemento de estudo é o elemento químico carbono. Não existe nenhuma exceção onde existe um composto orgânico que não tenha carbono, tá? Falou em química orgânica, precisa ter o elemento químico carbono composto na sua estrutura, mas nós precisamos aí te alertar a uma certa informação. Nem todos os compostos que contêm carbono são considerados orgânicos. Um exemplo aí, CO2, dióxido de carbono. Ele tem em sua composição o elemento químico carbono, porém ele não faz parte da química orgânica. Se o elemento químico carbono é o principal elemento da química orgânica, nós precisamos, então, compreendê-lo, conhecê-lo muito bem. Então, para iniciar aqui, vamos aqui estipular que o carbono, ele tem o símbolo representado pela letrinha C, o número atômico igual a 6 e o seu número de massa aproximadamente 12. Quando nós pegamos o seu número atômico e fazemos a distribuição eletrônica desse elemento químico carbono, nós encontramos a seguinte distribuição eletrônica: 1s2, 2s2 e 2p2. Podemos aí então concluir que o elemento químico carbono, na sua estrutura, ele vai possuir duas camadas, ou seja, dois níveis, o nível 1 e o nível 2, tá? E na sua camada 2, que é a sua camada de valência, ele vai possuir aí um total de 4 elétrons. Dessa forma, quando nós vamos lá relembrar da regra do octeto, sabemos que para o elemento químico se manter estável, ele precisa ter um total na sua camada de valência de 8 elétrons. Como o carbono ele ainda não alcançou essa estabilidade, ele vai precisar fazer aí ligações químicas, tá? Ligações covalentes, para poder passar dessa quantidade 4 para 8 elétrons. Então, é isso que vai acontecer, tá? Você vai ver em certos momentos que o elemento químico carbono, ele pode se ligar a outros elementos químicos, carbono, e também a outros elementos completamente diferentes, como hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e assim por diante, para poder manter a sua estabilidade na regra do octeto. O carbono, como ele tem aí na sua camada de valência um total de 4 elétrons, ele vai ser chamado de tetravalente.
que é isso? Mais uma vez, relembrando aí a definição. Carbono, na sua camada de valência, possui 4 elétrons, então ele vai precisar fazer ligações para poder somar mais 4 e ficar estável no total de 8 elétrons na camada de valência. De acordo com alguns postulados de Kekulé, ele vai fazer ligações químicas e da seguinte forma, as 4 valências do carbono vão ser iguais entre si. Da forma que vocês estão observando aqui na tela, eu coloquei o carbono fazendo 4 ligações simples e a única coisa que eu modifiquei de um exemplo para o outro foi a posição do elemento químico cloro. Ou seja, aqui se você observar bem na tela, na primeira substância, na parte de cima, eu encontro o elemento químico cloro. Já no segundo exemplo, o cloro ele está mais ao lado direito. No terceiro exemplo, o cloro está na parte de baixo, mas isso não vai influenciar em nada, tá, pessoal? Por quê? Porque as 4 valências do carbono, elas vão ser iguais entre si. Próximo, por favor. Vamos falar agora de um assunto bem importante que você vai encontrar bastante na resolução de questões antigas do Enem ou quando você estiver se preparando para essa avaliação, que é sobre a hibridização e o tipo de sobreposição orbital da geometria da molécula de elementos orgânicos, tá? Primeiro passo, devemos lembrar que na química, trabalhamos apenas com 3 tipos de ligações. A ligação simples, que é formada por um único tracinho, a ligação dupla, formada por 2 traços, e a ligação tripla. Você não vai ver nada mais do que isso, tá? Ligação simples, ligação dupla e ligação tripla. Se o carbono ele é considerado tetravalente, ele vai precisar fazer 4 ligações. Então, pegando esses 3 tipos de ligações, eu vou poder encontrar o carbono da seguinte maneira. Observe a tabelinha que está em azul bem no cantinho da tela, tá? Que vai te mostrar as formas que o carbono ele pode ser encontrado em relação às suas ligações. No primeiro exemplo, eu tenho o carbono fazendo um total de 4 ligações simples. No segundo exemplo, eu tenho o carbono fazendo uma ligação dupla e 2 ligações simples. E no terceiro exemplo, eu vou ter o carbono podendo fazer 2 ligações duplas ou uma ligação tripla e uma ligação simples. Você nunca, em hipótese alguma, vai ver o carbono fazendo uma ligação tripla e dupla ao mesmo tempo. Por quê? Porque vai aí ultrapassar a quantidade de ligações que ele pode fazer, que são 4, tá? Cada ligação dessa vai representar aqui um símbolo, tá? Toda vez que você encontrar o carbono fazendo ligação simples, apenas uma ligação simples, eu vou chamar essa ligação simples de sigma. Então, guarda bem aí, tá? Essas informações. Ligação simples igual a ligação sigma. Apareceu uma ligação dupla aí na sua composição, uma ligação vai ser chamada de sigma, enquanto a outra ligação vai ser chamada de pi. E o que acontece quando eu encontrar carbono fazendo ligação aí tripla? Guarde aí essa informação, mais uma vez. Ligação tripla, a primeira ligação eu vou chamar de pi, a ligação central, tá? A do meio eu vou chamar de sigma e a última ligação eu vou chamar de pi. Então, apareceu ligação tripla, vai aparecer aí 2 ligações pi e uma ligação sendo considerada sigma. Aí, é através dessas ligações que eu vou conseguir aí estipular a geometria da molécula, tá? Então, eu coloquei ele bem resumido para vocês, tipos de ligações e a quantidade de ligações sigmas e pi que essa molécula ela vai obter. Pode passar, por favor. E esses tipos de ligação, a gente vai chamar de 3 tipos de hibridização, tá? Primeiramente, podemos ter o tipo de hibridização chamado sp3,
Podemos ter também a hibridização chamada sp2 e, por último, a hibridização chamada sp. Então, falando em carbono, química orgânica, o carbono ele pode fazer 3 tipos de hibridização: sp3, sp2 e sp. São esses 3 de hibridização que nós vamos tratar a seguir. Pode passar. sp3. Em que momento que o composto ele vai fazer a hibridização sp3? Ela vai ocorrer quando o carbono fazer apenas ligações simples, tá? Então, guarde bem. Observou a substância, o composto químico orgânico, viu que o carbono está fazendo somente ligações simples, ali vai ter somente ligações o quê? Ligações sigmas. Então, o tipo de hibridização que está acontecendo ali naquele composto vai ser chamado de hibridização sp3. No final, eu vou dar aí uma dica bem importante, bem interessante para você guardar e memorizar muito bem os tipos de hibridização e não errar nunca mais, tá? Então, hibridização sp3 vai acontecer somente quando o carbono fazer ligações simples. Pode passar. Já na hibridização sp2, ela ocorre quando o carbono faz uma ligação dupla. Se ele está fazendo lá uma ligação dupla, o que me resta? 2 ligações simples. Então, o carbono fez uma ligação dupla, a gente vai dizer que ele está formando uma hibridização sp2, tá? Próximo. Próximo, por favor. Já na última hibridização, que é o sp, vai ocorrer quando o carbono ele faz uma ligação tripla, ou então quando ele fizer 2 ligações duplas na sua estrutura. Apareceu uma ligação tripla ou 2 ligações duplas lá na substância, vamos considerar que esse carbono está fazendo uma hibridização sp. Pode passar, por favor. Aí eu coloquei aqui na tabelinha para vocês bem resumido, tá? Para tudo que a gente falou até agora. As ligações, toda vez que o carbono fizer apenas ligações simples, 4 ligações sigmas, sendo considerado sp3. Aí vai a primeira dica para você guardar aí os tipos de hibridização que o carbono faz, tá? Na tabelinha aqui, você vai observar somente a quantidade de ligações sigmas que o carbono vai fazer. É através das ligações sigmas que você vai compreender aí qual é a geometria e qual é o tipo de hibridização que o carbono vai fazer, tá? Se na ligação simples eu tenho 4 tipos de ligação sigma, não são 4 tipos de ligação sigma? Então é sp3. Então aí, em que momento que eu vou aí fazer essa relação e não esquecer? Pessoal, o S, vamos imaginar aí que eu tenho um expoente imaginário 1. O P, eu consigo ver que o expoente ali é 3. Então, quando eu somo 1 do S com 3 do P, eu tenho um total de 4 ligações sigmas, tá? Então, você pode muito bem fazer essa relação para não esquecer mais. Já na ligação, onde aparece uma dupla ligação, eu tenho um total de 3 ligações sigmas, porque cada ligação simples é sigma, e na dupla eu tenho uma sigma e uma pi, então eu tenho um total de 3 ligações sigma. Então, como é que eu vou fazer a relação aí com a hibridização? S1P2, 2 mais 1, total de 3. Então, eu consegui fazer a relação aí da hibridização com um total de sigmas. E por último, aqui, quando eu tiver carbono fazendo 2 ligações duplas, lembrando mais uma vez, 2 ligações duplas, uma vai ser pi, a outra vai ser sigma. Então, eu vou ter um total aí de 2 ligações sigma. SP, tá vendo que eu não coloquei o expoente, mas na matemática, né, nós sabemos que toda vez que o expoente ele não aparece, eu vou representar pelo número 1 aqui na hibridização. Então, o S tem um valor de 1, o P tem um valor de 1, somando aí, eu vou encontrar
duas ligações sigma, tá? Toda vez que eu tiver a hibridização sp3, a geometria vai ser considerada tetaédrica com o valor do ângulo 109 aproximadamente, tá? Toda vez que eu tiver a hibridização sp2, a geometria vai ser considerada trigonal. E toda vez que eu tiver a hibridização sp, eu vou chamar essa geometria de linear, com ângulo igual a 180 graus. Aí, para ver se vocês entenderam bem, vamos resolver aqui uma questão do Enem, do ano de 2018, prova amarela, questão 97, que vai dizer da seguinte maneira, tá? O grafeno é uma forma alotrópica do carbono constituído por uma folha planar, que é um arranjo bidimensional, de átomos de carbonos compactados e com a espessura de apenas um átomo. Sua estrutura é hexagonal, conforme a figura a seguir. Neste arranjo, os átomos de carbono possuem hibridização, ou seja, você vai observar a estrutura do composto, tá, do grafeno, e vai dizer qual é o tipo de hibridização que acontece nessa substância, nesse composto. Devemos aí lembrar de alguns conceitos bem importantes, tá? O que é uma forma alotrópica do carbono? Toda vez que você ouvir esse termo, a gente está falando de substâncias que são formadas apenas pelo elemento químico carbono. Não existe mais nenhum outro tipo de elemento, é somente carbono. Sabemos aí, por exemplo, que a grafite e o diamante são exemplos alotrópicos, ou seja, eles são formados somente por carbonos, porém a sua composição, a sua estrutura, ela vai variar. Por isso que são compostos diferentes, o grafite e o diamante. Da mesma forma é o grafeno. Ele é formado somente por carbonos, porém a sua estrutura vai variar aí, a forma a qual os carbonos estão arranjados. Vamos olhar aqui rapidamente as alternativas e já vamos excluir aqui a alternativa D e a alternativa E. Por quê? Porque durante toda lá a explicação, eu falei para vocês que existem somente 3 tipos de hibridização do carbono: sp3, sp2 e sp. Tanto a alternativa D como a alternativa E, ela vai dizer que existe aí a hibridização sp3d e na E sp3d2. E sabemos que o D na hibridização do carbono, ele não vai aparecer. Então já podemos excluir aí, tá, automaticamente a questão D e E. Ficando aí com a alternativa A, B e C. O que é importante aqui eu observar? Se ele é formado somente por carbonos, devemos lembrar que o carbono ele faz quantas ligações? 4 ligações. Será que, de acordo com a estrutura aqui, todos os carbonos estão fazendo exatamente 4 ligações? É isso que a gente vai observar agora, tá? Cada bolinha dessa representa o elemento químico carbono. Se você observar, por exemplo, aqui um carbono que esteja bem no meio da estrutura, ele está fazendo 3 ligações simples, ou seja, alguma coisa aí de errado está acontecendo. Por quê? Porque o carbono ele precisa fazer 4 ligações. Se o grafeno ele é formado somente por carbonos, eu não posso de maneira alguma acrescentar um outro elemento químico, o que eu vou fazer? Acrescentar aqui uma ligação dupla. No momento que eu acrescento uma ligação dupla, aí sim o carbono ele vai fazer a quantidade exata de ligações, que é exatamente igual a 4. Então vamos lembrar lá, se eu acrescentei ali uma ligação dupla, o carbono está fazendo uma ligação dupla e 2 ligações simples. Qual o tipo de hibridização que eu ensinei lá para vocês? Que era quando tinha uma ligação dupla e 2 ligações simples. Vamos lá lembrar das quantidades sigmas. Cada ligação simples são ligações sigmas. Então, nas 2 ligações simples, eu já tenho uma quantidade de 2 sigmas. Na ligação dupla, uma é π, a outra é sigma. Então, quando eu somo todas as quantidades de ligações sigmas presentes na substância, eu vou ter um total de quantas ligações sigmas? 3. Então, qual vai ser a resposta? sp2, porque quando eu somo S1
P2, eu tenho um total de 3, que é a quantidade exata de ligações sigmas que eu tenho no composto. Os átomos de carbono, eles se ligam e formam cadeias, como eu falei. Um carbono, ele pode se ligar a outro, que pode se ligar a outro, uma quantidade aí enorme de carbonos e também a outros elementos químicos diferentes. Pode passar. E o carbono, quando eu observo exatamente o carbono na sua estrutura química, ele pode ser considerado da seguinte forma: carbono primário, quando ele está ligado apenas a um carbono ou a nenhum outro carbono, tá? Então, aquele carbono que eu for observar, se ele estiver ligado a um outro carbono, ele vai ser chamado de primário. Carbono secundário, quando ele estiver entre 2 carbonos. Carbono terciário, quando ele estiver entre 3 carbonos. E o carbono quaternário, quando ele estiver entre 4 carbonos distintos. Tá? Aí eu coloquei aqui para vocês rapidamente um exemplo, tá? Voltando aqui rapidinho. Na estrutura, os carbonos que estão circulados, se você observar, esse primeiro carbono, ele está fazendo 4 ligações simples. 3 dessas ligações simples estão ligados a hidrogênio e somente uma ligação está ligada a carbono. Então, ele vai ser considerado primário. Vamos agora para a resolução da questão. A questão do Enem 2013, questão 77, vai dizer que as moléculas de nanoput-us lembram figuras humanas e foram criadas para estimular o interesse de jovens na compreensão da linguagem expressa em fórmulas estruturais, muito usadas em química orgânica. Um exemplo é o nanokid, representado na figura. Então, nós temos aí um composto químico orgânico que nos lembra muito bem como se fosse uma criança, por isso que ele é chamado de nanokids, tá? E a pergunta, ela está sendo bem clara. Onde que existe a presença do carbono quaternário? O que é o carbono quaternário mesmo? É aquele carbono que está sendo observado, que está entre 4 carbonos diferentes. Quando eu observo aqui as mãos, por exemplo, se você observar bem aonde está isso, como se fossem os dedos, eu tenho a presença de um carbono com 4 ligações diferentes, tá? Todas essas ligações simples. Então, se esse carbono ele está entre 4 carbonos, ele vai ser considerado quaternário. Então, não precisei nem passar nas demais alternativas, eu já encontrei a nossa questão certa, que é mãos. Pode passar, por favor. E eu queria muito agradecer a atenção de todos vocês. Espero muito que vocês tenham compreendido, tá? Espero que vocês tenham anotado todas as informações importantes e continue estudando, porque vocês vão muito longe, tá? Eu agradeço desde já a atenção e compreensão de todos. Até a próxima!